Lula quer Petrobras de volta à Venezuela. Após captura do ditador Maduro e sanções do governo Trump, Lula busca formas de viabilizar o retorno da empresa, inclusive aceitando converter dívidas do país vizinho, valor que chega a 10 bilhões de reais, em ativos no setor energético e de petróleo. O tema será tratado pelo petista em reunião prevista para março com Donald Trump em Washington. Fabi Barroso, o que será que essa negociação revela aí sobre também a atual configuração das relações Brasil-Estados Unidos, enfim, sobre o peso da diplomacia energética nessa estratégia externa brasileira? E é bom pontuar, essa dívida, hein? Não é pouca. Pois é, já teve dívida brasileira com esse pessoal amigo do Lula, que foi em troca de charutos que a gente jamais recebeu. Isso não é piada, gente, é verdade. Esse é o Lula, né, que muita gente, infelizmente, votou e não sei se tem muita gente que pretende votar. A gente precisa abrir o olho. Eu acho que essa reunião, você foi exatamente no ponto. Essa reunião é muito importante nos Estados Unidos, porque a gente vai entender, compreender como que de fato é o relacionamento, os interesses envolvidos dos próprios americanos em relação ao Brasil, não propriamente de Lula, mas ao Brasil. Então, essa questão de Petrobras, explorar petróleo, vender, etc., lá na Venezuela, só vai acontecer se for conveniente aos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que por mais que tenha lá o regime, né, de Rodrigues no poder, os irmãos, né, um no Congresso, outro na presidência da Venezuela, e são totalmente alinhados lá com o Maduro, mas de fato quem governa hoje a Venezuela, principalmente a parte econômica em relação ao petróleo, são os Estados Unidos da América. E a gente precisa também lembrar que o Maduro está prestes, né, a depor, também vai causar ali uma proximidade de datas. Então, eu queria até entender, quando isso ocorrer, a gente vai compreender de qual maneira é profundo essa ligação do Maduro com o Lula atualmente, o quanto o Lula, de fato ou não, atuou para a captura do Maduro. Então, acho que a gente verá verdades, e isso é importante para a gente entender qual o cenário que a gente está enfrentando em relação aos Estados Unidos e Brasil. Espero que o Lula não faça muita bobagem, mas pedir isso, eu sei que é quase um milagre. Seu comentário, Josi, sobre essa possível negociação, esse pedido do presidente Lula. Olha, Tawane, só lembrando aqui que aparentemente o que foi até então soltado, né, de forma proposital para a grande mídia é de que esse tipo de operação iria compensar aquela velha dívida da Venezuela com o Brasil, né, com o BNDES sustentado pelo brasileiro, onde o BNDES lá entre 2001 e 2015, né, financiou obras como o famoso metrô de Caracas, sem considerar também siderúrgicas e algumas pontes. E essa dívida hoje está em torno de 10 bilhões de reais. Então a justificativa agora é de que essa operação seria no sentido de participação da indústria petrolífera, né, no sentido de participação de cotas para o Brasil reaver esse pagamento de dívida. Eu, Josiane, não acredito nessa história, né? Dado que, se fosse esse o problema, o país já teria tido sucesso na extração de petróleo e ter pago sua dívida de forma comum, tá? Só relembrando aqui que o BNDES ele é suprido com recursos do Tesouro, e recursos do Tesouro são recursos do pagador de impostos, né? Só para lembrar que não é um dinheiro criado, por assim dizer. Então eles vão trazer essa narrativa para colocar esses investimentos lá e, claro, né, depende muito de como a atuação dos Estados Unidos vai caminhar aí para a gente ter alguma garantia, né? Estados Unidos até agora não se posicionou, é uma ideia inicial, uma proposta inicial. Claro, eu torço para que, a gente torce para que seja dessa forma que pelo menos o Brasil se beneficiaria. Agora, também não posso deixar de dizer que se o Brasil vai se beneficiar, isso significa mais investimentos, crescimento da Petrobras, maior produção, não sei, algum ajuste nas contas. O que isso traria de positivo para o brasileiro, né? Já que a Petrobras é dos brasileiros, segundo este governo? Não sei dizer, porque nós tivemos aí situações de queda do petróleo nos últimos meses, já há mais de ano, né? Uma queda bem acentuada do barril de petróleo, e o preço na ponta, né, no consumidor do combustível apenas subiu, seja por custo, seja por aumento do ICMS, que aumentou aí com
como consequência da reforma tributária, ou seja, pelo simples fim da paridade internacional criada pelo governo Temer, onde a gente recebia o reflexo da queda do dólar, que neste momento deveria ter impactado para a redução do combustível, e é algo que não acontece, justamente por esse emaranhado de burocracia e carga tributária, né, em cima do combustível, que eu não preciso nem dizer como que está o preço na bomba hoje. Então, seria algo positivo apenas para trazer de volta aquele velho slogan para o Brasil, e não nos assustaria, por exemplo, se a gente tivesse de volta aí alguma figura do PT, sendo Lula ou não, com aquela famosa foto das mãos sujas de petróleo, agora com as novas negociações da Petrobras na Venezuela. Vamos acompanhar aí e ver até que ponto, né, nós temos alguma garantia de funcionalidade, caso os Estados Unidos acompanhem essas operações, já que eles também têm um interesse aí na questão do comércio do petróleo dentro da Venezuela. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.